Eu sou Diogo Lobo, cofundador do Centro de Estudos da Felicidade, uma iniciativa do Congresso Internacional de Felicidade, embaixador do Rubin Instituto Brasil, né? Pai, empreendedor, educador e outras coisinhas mais. E, Corredor, né? Atleta. e atleta. Catarine, e você? Eu sou Catarine Pérez, sou especialista em autoliderança e desenvolvimento de propósito, sou professora, sou educadora, sou apaixonada pela vida. Maravilhoso. E eu sou Tatiana Bonumá e a gente tem uma missão juntos aqui na Psicologia Positiva do Rubin de ajudar as pessoas a serem mais felizes. E vocês são nossos embaixadores porque vocês inspiram demais com as suas próprias histórias pessoais, além de todo o conhecimento que vocês têm. Eu sei como é difícil fazer isso, mas eu quero uma frase de cada um. Qual é o primeiro passo para quem está nos ouvindo e quer desenvolver a autoliderança? Diogo, um primeiro passo. Eu sinto que o primeiro passo é se acolher. É poder ter a coragem de olhar para dentro, né, com carinho, e a partir desse olhar carinhoso, observar o que está lá dentro e dizer, eu vou começar com o que eu tenho, é o que vem no meu coração. Catarine, o seu primeiro passo? Aceitação. Aceite sua história, aceite quem você é, aceite de onde você vem, não tem nada de errado com você. Aceite-se. E você que está nos acompanhando, conte pra gente aqui qual é o seu primeiro passo nessa trajetória e nesse esforço da autoliderança. Dando continuidade, tá bom? Até no nosso modelo pedagógico, se a gente for ancorar, a gente está olhando sempre para o aluno o que falta nele. Então, pense naquele pai que recebeu as notas do filho e o menino tirou 10 em história, 9 em geografia, 8 em inglês, está tudo caminhando bem. 4 em matemática. O que normalmente acontece é, vamos trazer esse menino que não está tão bem em matemática para uma média. A própria psicologia positiva fala, né? A gente gasta muito mais energia de tornar aquele aluno mediano excelente do que pegar aquela dificuldade e trazer para uma média. Então, a gente tem uma escola que não olha para a potência, que não olha, por exemplo, para as forças de caráter, que não olha para outras habilidades. Então, a gente é sempre levado a enxergar o que está faltando na gente. E a psicologia positiva vem exatamente na linha contrária, né? Dentro do que a gente tem de valor, daí as forças de caráter. Quando a gente desenvolve nossas forças de assinatura, a gente consegue engajamento muito maior, a gente consegue um nível de qualidade de vida muito maior. Então, quando a gente entra nessa cultura do medo, do ter que chegar em algum lugar, então fica quase inconcebível que a gente possa parar para desenvolver exatamente quem a gente é. Então, quando eu coloquei ali o exercício da corrida, foi assim, caramba, eu tenho que dar tanta conta de tanta coisa no meu âmbito profissional, no meu âmbito pessoal, mas eu quero aprender um pouco mais sobre mim. Aí eu peguei um fato isolado, coisa que não tinha muito, se desse certo, tinha dado, se não desse certo, não tinha dado, mas de um lugar de dizer assim, caramba, eu posso me autoliderar. Eu posso aprender a correr de repente sem nenhum profissional, somente me observando. Eu acredito que isso possa acontecer também em várias outras áreas, mas a gente tem tanta pressa para chegar que a gente começa assim, não, se eu vou ter que chegar ali, então eu contrato A, contrato B, contrato C, e eu estou sempre recebendo estímulo de fora para dentro. E aí a gente entra exatamente naquele lugar de que, por que você está fazendo isso? Muitas vezes é porque me mandaram. Se você observar a linguagem das pessoas, é eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí está claro que é uma motivação extremamente extrínseca e que não é a melhor motivação para que a gente possa iniciar alguma coisa. Quando a gente tem a motivação intrínseca, que eu posso dizer assim, eu faço porque eu gosto, porque eu tenho prazer, fica muito mais fácil a gente conseguir desenvolver essa autoliderança. Então eu trago apenas esse contexto que é comum, a maioria das pessoas passa. Como eu tenho uma meta muito forte para atingir, eu nem me permito errar. Porque se eu errar, isso aí, em vez de ter uma ajuda assim, caramba, errei, vou aprender com isso, ver o que aconteceu comigo para consertar. Não, não, a gente não quer nem errar. É como se assim, me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou lá e faço para atingir tal coisa. E aí a gente vai exatamente num lugar contrário da autoliderança,
que é um dos primeiros princípios. Eu até estava fazendo uma vivência agora no interior de Minas, da permacultura, observar e interagir. Então, caramba, se a gente quer autoliderar, a gente precisa se observar e interagir com isso. Então, isso acontece também no ponto pessoal, né? É o primeiro princípio da permacultura. Você observa e interage. Tem outro princípio da permacultura que diz assim: soluções pequenas e sustentáveis. Então, quantas vezes a gente chegou para chegar em algum lugar, a gente até conseguiu, mas aquilo era insustentável a longo prazo. Então, é como se a gente não se permitisse autoliderar. Então, por isso que eu coloquei aquele exemplo inicial: caramba, eu não estou conseguindo me autoliderar para os meus estudos, para os meus trabalhos. Que tal pegar uma atividade que talvez não tenha muito a ver, mas que a gente possa começar a dizer assim: caramba, eu posso. Na corrida eu entendi que eu consigo controlar a minha mente e eu consigo deixá-la mais presente. E estando mais presente, eu posso tomar as melhores soluções, vivendo a realidade, não aquilo que é ideal. Então eu trago esse lugar. Se a gente tivesse um ambiente com mais amor, em que as pessoas pudessem ser valorizadas na sua essência, que as forças de caráter pudessem vir à tona, então talvez as pessoas conseguiriam se autoliderar de maneira mais forte. Mas o que a gente vê de fato é uma dificuldade incrível na autoliderança, e eu atribuo muito a esse contexto que a gente vive. Uou! Impressionada, né? Impressionada. Catarine, o Diogo falou coisas interessantes, né? Como assim, esse viés no problema ou na falha que a gente tem, a cultura do medo e a não permissão por errar, o quanto isso nos atrapalha a ter essa autoliderança, nos leva para outra direção, né? O que mais que a gente pode fazer para iniciar esse processo de autoliderança? Olha, uma resposta que eu acho que a gente tem que bater isso, as pessoas procuram às vezes respostas muito mais complexas, muito mais elaboradas, mas a resposta é muito simples, né? Um sábio já nos disse: conhece-te a ti mesmo. É isso, é você aprender a cada pequeno hábito, a cada rotina de casa, a cada movimento, a cada escolha. Você observar as emoções que estão trazendo sentido e significado àquele gesto. Porque eu tenho muito acordo com essa fala do Diogo e complementaria com a questão do medo em relação à dor e ao sofrimento. Uma das coisas que o ser humano mais tem medo é de sofrer. Então, eu tenho medo de sofrer a rejeição, eu tenho medo de sofrer o abandono, eu tenho medo de sofrer a dor física também, né? Eu tenho medo de sofrer um término, eu tenho medo de sofrer a perda. Então, ressignificar também essa nossa relação com o medo, para além, né, de algo que não sou eu que trago. Há milhares de anos a gente já escuta esse ensinamento do autoconhecimento, a importância de conhecer a si mesmo. Mas talvez eu pudesse acrescentar com isso, a gente ressignificar a nossa relação com o sofrimento. O Diogo citou o Viktor Frankl e ele tem um livro chamado Sentido da Vida, e que é um livro básico dele, que é um livro extraordinário, é um livro super fininho e eu recomendo qualquer pessoa ler. Mas eu vou dar um spoilerzinho do livro para vocês entenderem que ele se comprometeu durante o período que ele estava, né, em Auschwitz, que ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. Ele se comprometeu com ele mesmo a não querer controlar nada externamente. Ele se comprometeu em permitir viver aquela vida que ele estava vivendo, dando o melhor que ele podia dar a cada situação, a cada experiência. Ele nunca sabia o que poderia acontecer. Ele estava o tempo todo vivenciando experiências de dor e sofrimento. E ele foi aprendendo a fazer da dor uma autorregulação. Porque ela também pode ser uma autorregulação para a gente. Uma pessoa que bebe muito e sofre, aquela atitude, né, de você ficar bebendo, vai começar a criar prejuízos para o corpo.
E aí ele vai entrar num estado de dor, e essa dor vai autorregular as ações dele. Então, estou dando um exemplo, né? Um exemplo mais, assim, que a gente possa ter um exemplo mais visível, mas em toda a trajetória da narração, né, do período do Victor, quando ele estava preso no campo de concentração, ele vai dando para a gente, oferecendo para a gente uma nova forma, uma nova abordagem de você se relacionar com o medo do sofrimento e que aquilo vai trazendo um sentido maior para a vida dele. Então, a forma como a gente lida também com o medo de sofrer precisa ser ressignificado. Catarina, você está dizendo que o sofrimento, o medo e a dor, eles podem ser altamente autoeducativos se você conseguir dar essa abordagem para essas questões? Por exemplo, você tem medo de perder, tá? Mas estudos científicos hoje já comprovam que 80% das pessoas que passam por experiências de perda se sentem mais motivadas a conseguir se superar, a conseguir conquistar algo novo. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você está num casamento durante muito tempo e aí, em determinado momento, você descobre que a sua mulher ou o seu marido está te traindo. E aí, o que você faz? Por conta daquele sentimento de perda, você começa a cuidar mais de você, você começa a se produzir mais, você começa a cuidar mais da sua aparência física, você começa a buscar novos relacionamentos, você começa a buscar experiências onde se proporcione mais estado de bem-estar, de prazer. Então, veja, mas a perda, ela está ligada com o sofrimento. Ela está ligada a uma experiência de sofrimento. Então, esse medo do sofrimento que impede a gente de dar o primeiro passo, que impede a gente de continuar, né? O meu corpo não quer sofrer. Então, se eu correr, eu vou ter que gerar um desgaste físico para ele, e ele não quer esse desgaste físico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com pequenas metas e vou colocando nessas pequenas metas um estímulo de prazer, um significado, vou dando um significado para isso. Então, se eu consigo superar esse desafio de correr quantos quilômetros, Diogo? 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros, eu trago um significado positivo para aquela experiência que o meu corpo associa como uma experiência de dor. E aí eu ressignifico o meu medo de sofrer. Eu não preciso perder o meu companheiro, a minha companheira, para começar a desenvolver um novo relacionamento comigo mesmo. Mas, de qualquer forma, o medo da perda gera mais proatividade no ser humano, né? Então, assim, por exemplo, entender que nós não possuímos as relações, nós construímos a relação, faz com que também eu possa melhorar a qualidade como eu me relaciono com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus subordinados, com os meus superiores no ambiente de trabalho. Então, tudo isso está ligado a essa experiência que a gente vive o tempo todo do medo de sofrer. E quando a gente consegue ressignificar essa relação com o sofrimento, que o Viktor Frankl narra isso magnificamente na sua obra, né, autobiográfica, isso daí é um pulo do gato para o processo de autoliderança. Então, eu vou pegar esse exemplo, porque ele é muito oportuno para a gente agora, porque estamos numa pandemia, né? Então, o medo e o sofrimento, eles nunca foram tão concretos no nosso dia a dia. Mas, diante do medo e do sofrimento, você pode sucumbir, né? Aquilo pode parecer tão ameaçador que você pode querer se recolher, ou você pode encontrar forças em você e começar a tentar achar soluções para viver melhor diante disso. Como é que a autoliderança dos nossos sentimentos internos podem nos ajudar nesse sentido de sentir o medo e o sofrimento? Como é que eu faço agora? O que eu faço com eles para transformar isso num impulso positivo e não numa reação de se
resguardar e se encolher? Eu traria, Tatiana, primeiro, né, que a dor é veículo de consciência, né? Quem esteve imerso numa dor não pode olhar para o problema de fato, né? Muitas vezes a gente vem adiando, quando chega aquela dor a gente traz como exercício aí de consciência, de olhar para o problema de fato. E aí a gente traz a ideia de, se eu tenho consciência, se eu estou olhando para o problema, eu tenho uma escolha. E isso é o que a psicologia positiva coloca para a gente. Quer exemplo mais simbólico do que você trazer uma pessoa que está num campo de concentração, que a priori seria uma situação das piores do mundo, eu vou dizer assim, é uma situação da pior do mundo, mas aquele rapaz chegou lá e disse assim, não, mas eu vou agir dessa maneira. Eu, ao invés de sucumbir, como todo mundo está fazendo, e a gente sabe que muita gente lá não aguentou e se jogava nos muros, lá nas redes, com choque, para poder falecer logo, porque não aguentava aquela situação, ele tomou uma escolha de eu vou aprender sobre isso. E a gente fala assim, quando a gente tem um propósito é muito mais fácil. Mas imagina que o propósito dele foi a cada dia, diante do que ele encontrava, ele poder exatamente decidir algo a fazer, trazer para aquele campo do intencional. E aí, depois de tantos dias ali, colocando a intenção, aprendendo, porque quem coloca uma intenção e vai em busca de um local, nada mais está fazendo do que aprendendo. Aprendendo muito sobre o que está acontecendo, mas também com a minha relação sobre aquilo que está acontecendo. Então, quando eu olho para um problema grande, grave, e eu digo assim, eu posso escolher, e diante disso, o que é que eu posso fazer? Que é exatamente o pilar emocional do Spire, né? Que eu digo aqui, eu acolho minhas emoções, mas eu busco resiliência e positividade. Não a positividade está sorrindo e está negando o problema, não é isso. Mas a positividade é assim, o que eu posso fazer? E de novo eu trago aquele pequeno passo que eu dou em relação a uma solução. Porque inevitavelmente você vai estar trabalhando todos os outros pilares. Desde do pilar intelectual, que coloca a gente para estar aberto ao que tiver de acontecer, e a gente exercita um pouco também a entrega, porque por pior que algo possa acontecer, existe uma possibilidade de aprendizado. Para quem desenvolve o pilar espiritual, de apreciar o momento presente, de você poder observar e ver a realidade e não aquilo que eu coloquei como ideal. Então, quando a gente se imune desses artifícios da psicologia positiva, a gente começa a reconhecer sentido em tudo que acontece, mesmo que as coisas não sejam tão legais ou tão agradáveis como a gente esperaria. Então, assim, se eu fosse botar uma regra, aconteceu, não sei o que aconteceu, é ruim ou bom, o que é que eu posso fazer diante disso que aconteceu? E aí agir de forma simples, dando um pequeno passo, que normalmente traz outros passos. E a gente consegue passar e fazer a travessia de maneira mais tranquila. Essa consciência de que a gente pode escolher diante das situações, né? E importante que a Catarine falou, que a gente não vai controlar o mundo externo, mas a gente pode se exercitar a fazer esse autocontrole interno, isso ajuda muito. Nesse momento, meu desejo é desmarcar todo o resto da minha agenda de hoje para ficar conversando com vocês. Mas eu imagino que isso não seja possível. Então, só para a gente finalizar, eu queria que vocês contassem o que vocês têm feito para ajudar as pessoas no caminho da autoliderança. E aí eu quero que vocês fiquem à vontade para trazer um case ou pessoal ou de alguém que vocês auxiliaram e, evidentemente, respeitando toda a ética de privacidade que lidera a nossa profissão, né? Então, por favor, contem alguma questão prática. Eu quero começar, posso? Por favor. Para não perder aqui. A gente estava conversando e eu gosto muito de usar as palavras do Henrique, né? Que é o Live, Love, Lead. Então, assim, o que é que você gosta de fazer? Eu digo, eu gosto de aplicar as coisas na minha vida. Para dizer assim, caramba, como é que tu conseguiu isso? Correr, como é que tu conseguiu isso, isso e isso? Então, como é que aconteceu aquilo e tu ficou calmo? Então, assim, eu trago muito desse lugar. Como é que se ajuda as pessoas? Se ajudando. Quando a gente começa a olhar para a gente, se ajudar e exatamente evoluir naqueles pilares, as pessoas começam naturalmente a observar.
E aí eu queria trazer, tá certo, um textinho bem rápido para terminar minha fala, que resume um pouco do que eu estava falando aqui, que eu escrevi para a comunidade da felicidade, que diz mais ou menos assim: se já está comprovado cientificamente que a felicidade se desenvolve, que a psicologia positiva, através do modelo Spire, por exemplo, validou uma série de comportamentos, princípios que possibilitam desenvolvê-la e você não é feliz, então ou você decidiu não ser feliz ou você não está conseguindo se comportar ainda como a ciência sugere. Supondo que a primeira hipótese é falsa, basta acreditar na segunda, resta acreditar na segunda, a fim de contribuir no desenvolvimento dos comportamentos, atitudes, esperando ser útil. Apresenta o teorema que descobri recentemente, que permite qualquer um ser feliz. O mínimo bem feito, regularmente, permite viver a felicidade em tempo recorde, de forma consciente e sustentável. Se não conseguir demonstrar esse teorema, apenas confia, aplica e depois me conta. Sinto que você vai se surpreender. Então eu trago esse lugar de o problema está aí, que a gente possa aplicar o mínimo de forma bem feita, consistente, de um lugar que vem de dentro, e isso eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir liderar a nossa vida. Maravilhoso. Catarine, conte-nos. Eu estou aqui super feliz comigo mesma nesse momento de escuta do Diogo, porque quando eu pensei em falar, que eu vi o roteiro, né, da Tati falando sobre case de sucesso, quando eu participava às vezes de alguns encontros de coach, de, sei lá, de liderança, enfim, empresas, algumas pessoas falavam assim, mas vamos nos apresentar e depois você conta um case de sucesso. Isso é muito típico, né? E eu sempre contava um case específico que me marcou muito, que foi uma equipe de funcionários de um restaurante bem, bem grande, né? Bem encorpado, e que foi à falência. E essas vidas, elas ficaram completamente perdidas. Então, a minha projeto de intervenção era acolher essas pessoas para o processo de transição de falência do estabelecimento, porque o dono do estabelecimento também tinha receio que as pessoas entrassem na justiça, né? E aí ia ser um problema muito maior, além do problema financeiro, toda a ação judicial. Mas existia também um comprometimento da parte dele de como ainda conseguir fazer com que aqueles funcionários continuassem trabalhando, motivados e sabendo que estavam sendo mandados embora e que não iam ter dinheiro para receber. E eu consegui fazer um trabalho de humanização com eles que me impressionou, porque, de fato, a gente conseguiu manter a equipe unida, motivada, trabalhando por mais um mês, sem ninguém entrar na justiça contra o estabelecimento e tal. Então, eu sempre contava esse case de sucesso que, para mim, me marcou profundamente pela situação que ele se apresentava. Mas hoje, quando alguém me pergunta qual é o seu maior case de sucesso, eu falo que sou eu. Eu falo que sou a minha vida. Eu acho que a minha vida é o meu maior caso de sucesso. Não porque ela é perfeita ou porque ela não tem as suas experiências dolorosas ou porque ela não tem as situações de, às vezes, privação ou desafios que surgem quando você menos espera. Mas porque a cada situação eu me percebo muito mais líder, muito mais autora da minha história, muito mais comandante do meu navio. E isso me gera um estado de bem-estar tão profundo que é uma experiência impagável. Então, hoje, se eu pudesse falar qual é o meu maior caso de sucesso, quando eu olho a história da minha vida, e eu tenho uma história de vida muito surpreendente, porque apesar de eu ter nascido numa zona de classe nobre em Pernambuco, né? Eu nasci em Recife, morei em Boa Viagem até os 6 anos de idade. Depois eu vim para o Rio, mas e já vim morar também num bairro da Zona Sul. Eu fui mãe muito jovem. E você ser da classe mãe jovem não existe mãe jovem de classe média alta. Mãe jovem é só um lugar de pobre. Pobre é que tem filho jovem. Então, tem o preconceito para o pobre, que tem filho jovem,
E tem o preconceito também da pessoa que vem de uma classe, né, considerada, esse termo é até difícil de usar, né, classe superior, mas enfim, uma classe economicamente mais favorecida, né? Então também tinha um preconceito muito grande. Então eu fui mãe de 2 meninas, uma no primeiro casamento muito jovem, uma outra no segundo casamento muito jovem, abri mão pela separação pela segunda vez, fui embora com 2 filhas muito jovem. Fiz o meu mestrado, sou servidora pública ainda do UFRJ, sempre tive estabilidade, sempre tive recurso financeiro fruto do meu trabalho, sempre fui muito estudiosa no sentido de não aquelas intelectuais de escola, mas estudiosa da vida, né, de querer aprender, conhecer. Tive oportunidade de ser chamada para trabalhos, assim, eu morei no Haiti, então eu participava de reuniões com chefes de Estado para decidir projetos que iam acontecer no país. Então, eu passei por coisas que as pessoas falam assim, nossa, mas como que você passou por isso? Você é tão jovem, mas mãe, solteira, 2 vezes, um filho de cada casamento? Como é que é isso? E a minha vida é um case de sucesso. Porque ninguém diz, todo mundo olha para mim e fala assim, nossa, a vida dessa menina é só coisa maravilhosa, né? Ela é super bem sucedida, sabe? É servidora pública, trabalha no FRJ, escreve projetos, os projetos são aceitos, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então as pessoas fantasiam um estereótipo, né? Que não é real, mas quando você está vivendo aquela personagem, você sabe dos desafios daquela personagem. É óbvio que a gente não vai colocar tudo isso, mas se pudesse deixar registrado um case de sucesso, nem quero que seja colocado tudo isso, né? Na hora que o editor for falar, eu tô desabafando aqui com vocês, porque eu sou muito apaixonada pela minha vida. Mas se eu puder colocar um case de sucesso, eu vou falar sem sombra de dúvida a minha vida, o meu crescimento como ser humano, nas minhas relações com as minhas filhas, quando eu me percebo sendo uma companheira melhor, quando eu me percebo sendo uma professora melhor, quando eu percebo as minhas relações com mais qualidade com os meus clientes, com os jovens que eu atendo, com as crianças, com as famílias. Então, todas as vezes que eu percebo essa mudança de qualidade, de geração de bem-estar para mim e para o outro que convive comigo, eu penso que meu maior case de sucesso sou eu. Mas isso é maravilhoso, Catarina, isso que a gente quer que todo mundo chegue, né? Se desenvolva nesse ponto de se achar o seu principal case de sucesso, né? E eu acho que a autoliderança é muito importante nisso. Quero agradecer demais o Diogo e a Catarina pela conversa inspiradora, pelo tanto de coisa que eu aprendi com vocês e que eu me emocionei aqui nessa conversa. Então, qual é o meu primeiro passo na autoliderança? Tudo que a Catarina falou e o Diogo falou também fez muito sentido, né? De se acolher, se aceitar. Eu agradeço e peço 1000 perdões, vi todo balabanhado aqui. Gente, podia ser assim... Eu achava que era conversa, ia bater um papo ali para saber o que ia rolar, enfim. Nem estudei. Não precisa, né? Gente, obrigada. Eu queria isso, a espontaneidade, o sorriso, o brilho nos olhos de vocês. Muito obrigada.